somente tudo é possível, somente crer. Bondoso Deus, Tua presença é maravilhosa entre nós. Este é o lugar mais especial do mundo. Não há lugar melhor do que a Tua presença, Senhor. O Senhor é lindo, é maravilhoso. O Senhor é tudo para nós. Nós somos pequenas crianças, indefesas, mas que contamos com a Sua proteção e caminhamos firme, porque o Senhor é conosco. Agora, Senhor, o Senhor já tem recebido o louvor, mas ainda continuamos Te louvando com nossos améns, com a própria pregação da palavra, com a atitude de reverência, nós continuamos Te louvando. Com a nossa fé, crendo em Tua palavra, nós continuamos Te louvando. E enquanto o culto estiver, ó Deus, se desenrolando, que a Tua presença possa ir de banco em banco, de pessoa em pessoa, tocando na necessidade de cada um, libertando os cativos. Pai, nós cremos nisso. E se nós não confiássemos em Ti, nós não estaríamos aqui, Pai. Se nós não tivéssemos certeza de que o Senhor nos ajudaria, nos abençoaria, eu não subiria nesse púlpito, mas o Senhor disse: eu estarei convosco e em vós. E eu creio, Pai, por isso eu estou aqui, e por isso a igreja está aqui. Que o Senhor possa agora nos ungir e falar aquilo que está em Teu coração, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Nós estamos aqui porque Deus tem nos trazido e eu estou confiante que Ele vai nos abençoar. Você está também confiante? Você pode levantar sua mão. Ele disse e é assunto encerrado. Amém? Enquanto eu estava orando, eu lembrei, logo quando eu iniciei na pregação da palavra, pastor Febrônio me escalou para pregar num culto, e eu estava ali no escritório em desespero, orando, e eu dizia para Deus que eu precisava que Ele estivesse comigo aqui no púlpito. E eu ouvi uma voz dentro de mim que disse: estarei contigo. E os irmãos não imaginam com que coragem eu subi. Eu subi tranquilo, seguro.
E eu lembro que Deus abençoou. Aí passou um tempo, o pastor pediu outra vez para me pregar, e eu estava orando e pedindo para Deus me dizer, outra vez estarei contigo. Queria ouvir. Ele falou, mas ele disse assim, eu já te disse. E eu, desde então, eu criei. Se ele diz uma vez, não precisa você achar que ele tem que repetir de novo. E ele disse, estarei convosco e em vós todos os dias, está dito. E você descansa nisso. A verdadeira fé, ela não precisa de sinais. Sinais vêm de Deus e Ele dá quando Ele quer. É a graça dEle que manifesta se Ele desejar. Mas a verdadeira fé, ela não depende disso. Ela depende só de uma coisa, crer no que Ele disse. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1º livro de Coríntios, capítulo 12, verso 12, até o versículo 22. Primeiro aos Coríntios 12, verso 12. Lembrando que no próximo culto, próximo domingo é o culto de ceia. Pastor Febrônio já estará chegando essa semana. Ele esteve na Bahia, como os irmãos sabem, atendendo o trabalho ali. E dali ele foi a João Pessoa, ali para aquele encontro de cura com o pastor Baruti, na igreja do pastor César, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Podeis assentar. Hoje pela manhã, nós falamos sobre o tríplice propósito de Deus, e eu creio que nós fomos grandemente abençoados, porque Deus nos mostrando, nos refrescando a memória sobre quem somos nós. E nós estamos aqui esta noite como filhos de Deus, para chegar perante o trono dele, como ele disse, com liberdade. E enquanto a palavra de Deus for pregada, você vai recebendo ali no seu banco aquilo que você necessita. Se é cura, você vai receber. Se você veio crendo, não tenho dúvida que você não sairá daqui sem receber. Você sairá daqui com a sua cura. Se é, porventura, problema espiritual, Deus vai tocar em você. E principalmente o batismo do Espírito Santo. Enquanto a palavra de Deus é pregada. Eu me lembro do irmão Brana,
dizendo, em uma certa reunião, havia uma irmã e ela precisava da cura. E quando o poder de Deus veio e o profeta, tendo discernimento, ele sabia do que ela estava precisando. E quando a coluna de fogo veio e começou a se mover, e foi se movendo em direção a ela, quando chegou perto dela, ela dispersou sua atenção e começou a olhar as cortinas da igreja. E a coluna de fogo seguiu para o outro lado. E o irmão Branham diz, ela perdeu a sua bênção. Eu estava pregando e sentindo em meu coração que Deus queria abençoar um irmão. E ele precisava. E no desfecho da pregação, quando chegou o momento de nós nos colocarmos de pé e então aplicar o resultado da pregação, ele se levantou e foi para o banheiro. Então, é um perigo muito grande, porque o diabo, ele está ali, ele sabe o que você precisa. Você pode pensar, esse irmão estava fora do espírito. Não, ele estava acompanhando a pregação, e eu percebia que a pregação estava falando com ele na necessidade dele. Mas, por um lapso de descuido. Então, é necessário que nós estejamos sempre atentos ao respeito pelo Espírito Santo, pela palavra. Como no livro Geração, o irmão Branham fala sobre aquele irmão. Eles foram numa campanha do profeta. E o irmão Branham, ele não gostava de usar o discernimento em pessoas que era conhecida dele. Para não ficar aquela coisa, o irmão Branham sabia. Então, ele aproveitava sempre para tratar com estranhos. E ele até mesmo dizia, eu vou orar pelos enfermos, mas você que me conhece, não venha na fila. Eu quero dar oportunidade para aqueles que não são de casa também, não era do tabernáculo e assim por diante. Mas foi alugado um local, um pavilhão ali, e um casal da igreja do irmão Branham estava ali. E durante o prelúdio, antes de começar a pregação, todo o povo estava conversando, cochichando, não havia ordem nenhuma. Mas eles aprenderam com o profeta que deveria guardar a ordem na igreja. Não deveriam se movimentar desnecessariamente e nem falar nada que não fosse sobre adoração. E eles ficaram em reverência. E quando chegou o momento do discernimento e o poder de Deus veio, a coluna de fogo foi sobre aquela irmã. E o profeta, então, sob o discernimento, ele disse, Deus revelou o problema da irmã porque vocês guardaram reverência no local. Então, veja o quanto necessário é nós chegarmos na presença de Deus com esta reverência, né? Chegarmos com respeito e estarmos sempre atentos à palavra de Deus e acompanhar a pregação com o nosso amém. Não devemos ser somente espectadores. Não adianta um pregador ungido se não houver uma igreja ungida. Não adianta haver fé no pregador se não houver fé naquele que recebe a oração. O profeta diz que é mais necessário a fé em quem recebe do que em quem ora. Tem que haver em quem ora também, mas em quem recebe tem que haver um nível maior. Veja vocês que o irmão Branham, quando foi pedir para o pastor David orar por ele, e ungir com óleo, o pastor dele, ali da Igreja Batista, não cria na unção do óleo. Mas o irmão Branham, sabendo que ele não cria, e que o seu pastor
não ungia com óleo, mas ele leu na Bíblia que deveriam ungir os enfermos, ele levou de casa o óleo. Chegou e disse: pastor, eu li na Bíblia que os enfermos devem ser ungidos com óleo, estou doente, está aqui o óleo para o senhor me ungir. E o seu pastor simplesmente pegou, molhou o dedo no óleo e disse: Senhor, honre a fé desse moço. E Deus o curou. Então, a fé tem que estar para que você receba. Você não deve vir à frente por costume, mas você tem que vir crendo. Saber, eu vou diante da presença de Deus. E eu creio que nesta noite Deus vai nos abençoar, porque Ele está aqui para nos abençoar. Mas que você possa realmente exercer fé. E vai falando com Deus enquanto a pregação vai sendo pregada. Tu sabe o teu problema, tu sabe a tua necessidade. Vai dizendo: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Há poucos dias uma irmã contou o testemunho ao pastor Febrônio, quando o irmão Robert esteve aqui. E ele orou pelas pessoas. E ela ficou na fila, mas não conseguiu chegar até ele, ele encerrou antes dela chegar. Mas ele disse, antes de encerrar, ele falou: agora, cada um que tem uma enfermidade, põe a mão, se for possível, sobre a sua enfermidade. E ela tinha um problema no seu bebê que estava no ventre. E o médico disse que sua criança poderia nascer sem o cérebro, um monte de coisas que ela falou ali. E os exames tinham constatado que a criança estava nessa situação horrível. E ela colocou a mão sobre o seu ventre. E no outro dia, se não me falha a memória, ela tinha consulta. Quando o doutor examinou, ele disse: eu não entendo, mas a sua criança não tem mais nada. Então, e nasceu perfeita. Então, é isso, você tem que crer. Só que às vezes parece que se eu chegar até aquele que está orando e ele impor as mãos, vai acontecer. Mas se eu não chegar, se ele encerrou antes, não deu, você vai receber lá. Não foi o seu pai, o irmão Sérgio, recebeu também, antes de chegar nele, né? Fila, e ele diz: todos que têm problema na coluna agora. E o irmão Sérgio, em outras palavras, está resolvido, o meu assunto já foi tratado. Voltou para casa curado. Então Deus quer, é nessa simplicidade, nós temos que saber que Deus opera e não há um padrão, às vezes de um jeito, às vezes de outro, mas nós devemos estar crendo. E como eu disse hoje pela manhã, eu desejo continuar naquela linha falamos sobre o tríplice propósito de Deus, e dentro desse assunto mostramos que quem éramos nós, ou quem somos nós hoje, e nós precisamos reconhecer a nossa posição. A nossa posição. E o tema desta noite é tomando posição. Você só toma posição quando você reconhece a sua posição. Mas se você não reconhece, como você vai tomar posição? E Deus está tratando através da palavra para que nós entenda a nossa posição em Cristo. A nossa posição em Cristo. É o caso daquele capitão do navio que estava morrendo e estava ali nos últimos momentos, e então ele pediu: alguém tem uma Bíblia para ler? E um moço, um jovem que estava no navio, chegou e disse, tinha uma Bíblia, e veio ler a Bíblia para o capitão. E ele disse: capitão, eu posso ler a Bíblia para o senhor como minha mãe lia para mim? E ele disse: sim. E então ele pegou ali Isaías 53 e começou: e ele foi ferido pelas iniquidades do capitão fulano, né? Foi citando o nome. Moído pelas iniquidades do capitão, e pelas suas pisaduras o capitão foi sarado. E foi colocando o nome do capitão na escritura. E o capitão ali, partindo já das últimas, ele disse: meu nome está ali? E o menino disse: sim, o seu nome está aqui. Ele disse: então eu creio. E se levantou dali curado. Então,
nós temos que crer que a Bíblia é um livro que conta a minha e a sua história. E nós estamos nessa história. E você se vê nessa história. Você se vê nessas promessas. Quando alguém vai lá e faz o vestibular, e aí chega o dia que saiu o resultado, e ele pega a lista e começa a ler os nomes. Muitos nomes. Mas quando ele lê o seu nome, ele salta. Não é assim? Vocês que já passaram por isso? Há uma emoção lá dentro. Meu nome está aqui. Agora, assim é quanto Deus. Você tem o seu nome nesta lista. Na lista das promessas. Amém? E Deus nos criou, irmãos, para compartilhar conosco o poder que Ele tem. Às vezes as pessoas pedem, Senhor, eu quero o seu poder. Não, o poder dele é dele. Mas ele te dá autoridade, sim, para usar o poder dele, aí sim. Eu falava ali em Xaxim, no irmão José de Barros, eu disse, que tal se houvesse um anúncio do governador dizendo, vamos construir um hospital aqui em Xaxim. Tal dia vou estar ali para assinar a ordem de serviço. Toda a população ficaria empolgada, feliz, vamos ter um bom hospital agora. 2 dias antes a notícia, o governador não vai poder vir. Mas logo em seguida está escrito que tal pessoa estará ali representando ele. Será que as pessoas vão dizer assim, infelizmente se foi nossa esperança. Não vai sair mais o hospital. Por quê? Porque o governador não vem. Não, mas vai vir um representante dele. Mas não é o governador. Aí chega o homem ali e assina e alguém diz, não vai sair. Por quê? Porque não foi o governador que assinou. Irmãos, não há problema. Ele está autorizado para representar ele naquele evento. E o profeta diz na mensagem a base fundamental para a fé. Ele diz, quando você ora por um determinado assunto e você invoca o nome de Jesus naquele caso, é como se fosse o próprio Senhor Jesus orando sobre aquilo. Porque Ele me deu autoridade, me autorizou para me usar o nome dEle para expulsar os demônios, para curar os enfermos. E aí você não tem que temer. Você simplesmente diz assim, Satanás, em nome de Jesus eu te ordeno, saia. E ele vai dizer, mas quem é você para falar? Eu sou alguém que fui autorizado para cumprir essa missão. Não é pela minha justiça, mas é pela justiça dele. Amém? Então o plano de Deus em nos colocar sobre essa posição de exercer a autoridade. Isso é um treinamento, irmão Reinaldo, para o reino vindouro. Porque nós, como nós falamos essa manhã, nós vamos reinar, nós vamos governar. E Deus já está nos treinando para ver como nós vamos nos adaptando com esse poder para governar, para agir. Por isso a palavra vem nos lapidando. E como diz o pastor Febroni, às vezes as pessoas pedem, desejam o poder da palavra falada, mas não tem noção do que é isso. E se Deus desse para as pessoas na posição que elas estão, elas fariam muito mais dano do que bem. Exerceriam o poder fora da vontade de Deus. Veja que Mombeto citava aqui sobre o tanque de Betesda. Havia muitas pessoas ali doentes. Mas quando Jesus chega, ele passa por muitos enfermos e vai passando, e vai lá naquele que estava há 38 anos enfermo. Cura ele e vai para casa e não cura mais ninguém. Isso é ter domínio sobre a autoridade que Deus deu. Por quê? Porque Deus queria agir na vida daquela pessoa. Mas os demais? Quem sabe não era a hora, não era o momento. Ou então, a pessoa que está sob essa unção, ela vai saber usar no lugar certo, na hora certa, na medida certa.
E veja o exemplo que Deus nos deu através do nosso profeta. Ele podia conhecer a vida de quem ele quisesse com o dom que ele tinha, mas ele não fazia isso. Pense se ele fosse um futriqueiro, como diz. Via alguém, já vou saber a vida. O ministério dele estaria acabado. Ele não suportaria dar sequência ao seu ministério, mas ele simplesmente se resguardava para o momento necessário para usar. Então Deus está nos treinando para um reino vindouro. E Ele vai nos levar, e como falamos nesta manhã, o triplo propósito de Deus. Primeiro, Ele quis se manifestar. Depois, reinar sobre o seu povo. Ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, se expressou. Ele veio, através do Espírito Santo, para reinar sobre a igreja. Mas o terceiro propósito de Deus é nos levar ao reino restaurado. E assim como o inferno começa para o ímpio aqui, o céu começa para nós aqui. Sim, nós já temos o céu dentro do nosso coração. E nós estamos sendo treinados para dominar sobre esse mundo, para reinar no milênio e para reinar com Cristo na eternidade, irmãos. Nós reinaremos com Ele em toda a eternidade. Então veja que quando nós encontramos a nossa posição, então nós encontramos poder, então nós encontramos autoridade. Você sabe quem você é. Você recebe um distintivo e você diz: eu vou em nome de Jesus Cristo. Eu vou autorizado por Ele. É como a história daquele homenzinho pequeno, não era conhecido na cidade, ou quem o conhecia o desprezava, não era ninguém. Mas houve um caso urgente ali naquele reino, e precisava chegar o aviso ao rei imediatamente, e eles encontraram aquela pessoa ali no momento, e então deram a ele o selo do rei naquela carta, e disse: vai rápido e leve essa mensagem. E a todos que te pararam na estrada, diga: eu venho em nome do rei. E então ele saiu no cavalo, correndo, e ele chegava, vamos dizer, onde havia a fiscalização, ali havia soldados, generais, grandes homens, e lá vinha aquele homenzinho insignificante. E quando eles o paravam, ele simplesmente mostrava o selo do rei. E ele gritava: abrem alas, e as pessoas iam abrindo caminho para ele. Porque ele tinha uma autorização para aquilo. Vocês estão me entendendo, irmãos? É isso que nós temos que entender. Você não é nada, você é pequeno, mas Ele te escolheu e disse: vai, leve essa mensagem. E você vai, e o diabo vai te encontrar no caminho, vai tentar te barrar, e você mostra o selo do rei, você mostra o nome dele, diz: abre alas, sai em nome de Jesus, e os demônios têm que ir abrindo caminho para você passar, porque você é uma autoridade. Deus quer ver, irmãos, nós exercer isso. Você está ali na rodovia e vê aquele homenzinho pequeno, magro, quem sabe até anêmico, mas ele levanta a sua mão e aquela carreta com toneladas e toneladas vem chiando os freios e para diante dele. Que poder tem esse homem? Ele não tem poder, mas há um poder por trás daquela mão. Há uma autoridade por trás daquela mão. E é isso, irmãos. Quando o diabo vem, você levanta a sua mão e diz: Satanás, pare aí. E ele vai respeitar não a você, mas a autoridade que está atrás de você. Ele vai respeitar. Você diz: tire, Satanás, as mãos do meu filho. Saia, espírito de enfermidade, demônio sedutor, saia em nome de Jesus Cristo. E o demônio terá que obedecer a você. Você pode ordenar a eles não só a sair, ordenar ele para ir às profundezas do inferno, onde é o lugar dele, e ele terá que ir, porque você tem autoridade para isso. Mas nós devemos nos reconhecer quem nós somos, para que isso possa funcionar.
Você não pode deixar o diabo achar que dizer a você que você só é um membro de igreja. E que você só conhece sobre obedecer à doutrina o que é bom. Não, você tem o direito de exercer também os privilégios do poder de Deus através da sua palavra. E aí, se nós fôssemos contar testemunhos aqui, quantos testemunhos nós teríamos? De você levantar a mão e determinar, e aquilo acontece, porque você exerceu a autoridade. Agora, quando isso acontecer, não se glorie, dê a glória a Ele. Porque o profeta diz, Deus tem dificuldade de abençoar um homem e ele se manter humilde. Logo ele vai estar dando testemunho, mas o testemunho muitas vezes para dizer, eu orei e aconteceu. Não, não é isso, irmão. Qualquer um que orasse aconteceria, porque é a autoridade dele. Que tal o guarda ficar todo exibido, dizer, eu levantei a mão e eles pararam. Qualquer um que levantasse, eles parariam. O que manda ali é a autoridade que está atrás dele. O que manda é Cristo, irmãos. Aleluias. Então Deus nos chamou para nós ir treinando aqui. E treinando aqui como nós vamos agir lá na frente. E as coisas vão se afunilando. E essa posição nós vamos ter que tomar, de filhos e filhas de Deus. Como falávamos esta manhã, quem era Eva? Quem era Eva? Tudo é um tipo na Bíblia. Quem era ela? Ela era Adão na forma de mulher. Porque quando você vai a Gênesis 1, 26 e 27, você vê Deus formando o homem espírito, porque o homem espírito é a imagem de Deus, não o homem corpo. O homem espírito. E ele diz, e Deus os fez, macho e fêmea o criou. Macho e fêmea os criou. Então, ali em Adão já estava Eva. E como eu dizia, quando Adão acordou do sono e viu Eva, ele não saiu perguntando quem era aquele ser. Ele a conhecia já, porque ela já estava nele. Ele levantou e disse, tu és carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E ela entendeu a sua posição. Agora pense, antes do Adão falar isso, eu penso que ela ficou se perguntando. Pense você, uma criança, ela nasce e vai crescendo e vai se adaptando com o mundo. E Eva já nasceu adulta. De repente ela estava ali. E ela tinha tudo, cérebro, todas as faculdades mentais. E a sua mente estava tudo zerada, ela não sabia de nada. Por certo ela olhou e disse, quem sou eu? Onde eu estou? O que é isso? E olhou para frente, estava Adão, quem é esse? Ela estava nessa situação. E assim a igreja, muitos estão, sem saber quem sou. Eu estou na igreja, mas quem realmente eu sou? Mas ali estava Adão para tirar ela dessa dúvida. Ali estava Adão para esclarecer para ela, irmãos. E aqui está Cristo, nosso Adão, para esclarecer para nós quem nós somos. Quem sabe ele olhou e disse, eu sei que você está um tanto sentindo estranha e não sabe onde você está, não sabe quem você é e não sabe quem eu sou. Mas eu já vou lhe dizer, você é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. E ela já entendeu que, eu sou ele então. Eu sou ele. E aí a coisa, então, irmãos, se esclareceu para ela. E o que Adão fazia, agora ela fazia sem medo nenhum. Se Adão falava a palavra e dizia, vento, pare, ela também podia. Ela estava lá, quem sabe, olhando umas flores, e o vento começava a soprar o seu cabelo e atrapalhar ela, e ela pensava, eu vi Adão fazer isso outro dia. E ela dizia, vento, pare. E o vento parava, porque ela entendeu quem ela era. Ela entendeu que ela não era um ser diferente, ela era uma parte de Adão, e Adão era a semelhança de Deus. Então isso, irmãos, é maravilhoso. E o profeta diz então, para aqueles que não estavam pela manhã aqui, ele diz o quê? Quando Deus formou o corpo de Eva, ele tirou de Adão
a parte feminina que estava no espírito dele, aquela parte dócil, disse o profeta, e colocou em Eva. Então ela era uma parte, ela era o próprio Adão, só que ela era a parte feminina de Adão, porque vocês viram a Bíblia dizendo que Deus o fez macho e fêmea. Ele tinha no seu espírito esses dois atributos. E aí então Deus separou, colocou na sua adjuntora. Então quem somos nós hoje? Somos a parte feminina que estava em Deus. Porque em Deus havia esse atributo feminino, que era sua noiva, que já estava nele. Foi o que nós lemos e vamos ler novamente aqui, em Jó, capítulo 38, verso 4 ao 7. Diz assim, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Mas quando o Senhor fundava a terra eu não existia ainda. Se não existisse, Deus não estaria perguntando onde você estava. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem assentou a pedra de esquina? Deus foi perguntando para Jó. Daí diz assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde estavas tu quando eu formava a terra e os filhos de Deus se rejubilavam? Quem é esses filhos de Deus? Eu e você, nós estávamos rejubilando em Deus. Você já viu uma criança que admira o pai e vê o pai fazer uma coisa e ele bate palmas ali e ele está feliz? Assim estávamos nós, quando Deus estava criando as cataratas do Iguaçu, quando Deus estava criando as maravilhas do mundo, nós estávamos rejubilando junto com Ele. A Bíblia diz, nós estávamos, por isso nós temos que voltar, irmãos. Não existe condição de nós ficarmos aqui. Nós vamos retornar. E vou dizer mais, Deus sem você é imperfeito, porque você é uma parte dele, você é a parte feminina que estava nele, e se expressou na forma de noiva. Por isso não tenha medo de ficar para trás, você vai estar lá, porque você já esteve lá. O diabo pode dizer assim, mas será mesmo? Será que eu sou predestinado? A prova, irmãos, que você estava lá é que você reconheceu a voz dele. Quantas vezes a mesma palavra, vai de ouvido em ouvido e eles não reconhecem aí fora? Porque não são filhos, porque nunca estiveram lá. Mas você estava lá. Por isso, quando a palavra chegou, você reconheceu. E é isso que você tem que dizer ao diabo, quando ele tenta te desanimar e achar, você não tem o Espírito Santo, você não é digno disso, de Satanás. Por que eu reconheci a voz dele? E só se reconhece a voz daquele a quem a gente já conhece, e eu já o conhecia. Vou te dizer uma coisa, Satanás, eu rejubilava, eu me alegrava quando ele formava a terra, eu estava nele. Aleluias! Glória a Deus! Isso não te alegra? Isso faz você saber quem você é. Então nós somos o quê? A parte feminina. Porque se você olha, repito, Deus disse que fez Adão à sua imagem, macho e fêmea o criou, a imagem de Deus. Então Deus também tinha nele os dois atributos. Ele tinha esse atributo feminino nele, que éramos nós. E como ele colocou Adão dormir, para tirar essa parte feminina dele, ele colocou Jesus dormir na cruz, e ali ele tirou do seu lado a sua parte feminina, a noiva de Jesus Cristo. Aleluias!
E como Eva fazia tudo o que Adão fazia, nós podemos fazer tudo o que Jesus fez. Porque disse o profeta, nós somos a senhorita Jesus Cristo. Você pode dizer comigo, eu sou a senhorita Jesus Cristo. Isso é a Bíblia que diz, vós sois deuses. Nada pode parar um crente que reconhece a sua posição. Não! Houve um Josué, irmãos, antes mesmo da redenção, antes que o sangue fosse derramado, ele reconheceu quem ele era. E ele disse, olha, é o seguinte, o sol está se pondo e eu estou vencendo a batalha. Eu preciso, sol, que você fique ali, até que eu ponha cabo nessa batalha. E o sol lhe obedeceu. Agora, quem somos nós para achar que não temos autoridade também? Nós temos, a Bíblia diz, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E mandou que não chovesse, e não choveu, e só voltou a chover quando ele disse, chova agora. O diabo quer pôr uma amnésia na mente da igreja. O diabo quer conformar a igreja somente com o conhecimento intelectual da palavra sobre Deus, e quer que nós estude Deus como se estuda na medicina um corpo humano. Não, irmãos, nós temos que reconhecer que nós fazemos parte do quadro. Aleluias, glória a Deus. Então nós somos, irmãos, a expressão de Deus na terra. E Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Você crê nisso? Você pode fazer. E veja a grandeza de Deus para nós entendermos, irmãos. Ele queria ter uma família. E você diz, ele quis ter uma família há 6.000 anos atrás? Não, irmão, muito tempo. Antes que você imagine. Você pode imaginar bilhões, trilhões de anos atrás, e você vai ver que é muito antes. Você já estava nele, você já era a família dele, que estava nele. Só que chegou o momento dele expressar essa família. Mas quando ele desejou, lá não sei há quanto tempo atrás, desejar ter uma família, ele já sabia que ele teria uma família, teria problemas. Essa família seria tentada, essa família seria perturbada, essa família teria doenças, teria aflições. E ele disse, eu preciso ter tudo que eles precisam. E então, dentro dele ele tem agora, ele tinha e tem todos os atributos que nós precisamos. Porque você vai ver que ele, primeiro, ele era chamado de Elohim. Elohim, que significa aquele que existe por si mesmo. É um mistério, como que alguém pode existir por si mesmo? Mas é isso, não se explica. O profeta disse, se pudéssemos entender Deus, não precisaríamos de fé. Elohim significa aquele que existe por si mesmo. Depois ele foi chamado de Jeová, que significa aquele que habita com sua família. Esse Elohim, que existiu por si mesmo, tem uma família, então ele é chamado de Jeová, aquele que habita com sua família. Agora esta família teria problemas. Aí ele manifestou nele vários atributos para que nós pudéssemos, em qualquer circunstância, irmão Hollister, correr e dizer, Senhor, eu preciso disso. E vamos citar alguns aqui. Aí ele se manifesta como Jeová Jireh. Por que Jeová Jireh? Aquele que provê. Muitas vezes você precisa a providência, algo tem que ser provido. Então ele é o Jeová Jireh. Abraão precisou de um cordeiro para substituir seu filho. Então Jeová Jireh proveu para ele. Amém? Aí ele se manifesta como Jeová Rafá. Porque ele sabia que eu ficaria doente, você ficaria doente. Jeová Rafá, aquele que te sara, aquele que te cura. E aí quando você está doente, você vai a Jeová Rafá e diz, Senhor, eu vou usar aqui da cura que o Senhor tem para mim. Eu vou tomar posse disso. Aleluias.
Aí ele se manifesta como Jeová Shalom, porque ele sabia que nesse mundo nós teríamos tribulações, e Jeová Shalom é aquele que te dá paz. Nós precisaríamos de paz. Por isso você não pode aceitar que não haja paz na sua casa, não haja paz na sua vida, não haja paz no seu coração. Ele é Jeová Shalom. Ele é aquele que tem paz para te dar. Sim, paz no teu coração, paz nas tribulações, paz diante dos problemas, paz, excelsa paz. Porque você sabe, eu tenho paz. Por quê? Porque o que está causando falta de paz é porque eu preciso de uma intervenção. Mas Ele é Jeová Jireh, Ele vai prover para mim. Aleluias. Aí também ele tinha um atributo de Jeová Tsidkenu, que significa: o Senhor é a minha justiça. É isso, irmãos. É isso, cada um aqui. Irmão Rivailton, cada um. Ele é o Senhor que tem a justiça. Para fazer justiça por você, irmã. Para fazer justiça por você. Para que você não se preocupe. É o juiz dos juízes. Sua causa está numa mão segura. Por isso você pode ter paz. Porque Ele é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a minha justiça. Você pode dizer comigo: Jeová é a minha justiça. E ninguém poderá fazer injustiça contra você quando você reconhece isso. Por isso o tema é tomando posição. Aí você vê que ele se manifesta também como Jeová Ra. Por que Jeová Ra? Porque nós somos ovelhas. E Jeová Ra quer dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer comigo: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Diga: e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aí ele se manifesta como Jeová Sama. Por que Jeová Sama? Porque significa: o Senhor está presente. O Senhor está presente naquela hora de dificuldade. Está presente quando você está sozinho, quando todos te deixam, quando você precisa de companhia, parece que não tem ninguém. O Senhor está presente, irmã Isabel. O Senhor está presente. Ele é Jeová Ra. Ele está contigo lá no seu trabalho. Ele está contigo lá no serviço, lá no carro, lá lavando a louça. Jeová Ra, o Senhor está presente. Eu estarei convosco e em vós todos os dias. Você não precisa se preocupar. Ele está contigo. Não diga: eu estou sozinho. Se você diz que está sozinho, você tira esse atributo dele. Você tira o atributo de Jeová Jeová Sama. Jeová Sama, o Senhor que está presente. Jeová Sama. Ele é Jeová Sama. Ele é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira, o nosso estandarte. Aleluias. Nós temos uma bandeira, irmãos. Nós temos uma bandeira. Nós não somos um povinho desertado por aí. Nós somos uma nação santa, um povo escolhido. E temos uma bandeira. Nós temos uma bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E aí ele é também El Shaddai. Porque mesmo ele tendo todos esses atributos, há momentos, irmãos, que você se sente fraco. Você se sente fraco, porque as lutas vêm, a pressão vem, a tentação vem. Aí ele diz: meu filho, eu sou El Shaddai. Quer dizer, eu sou aquele que tem seios e te nutre. E aí você está em problema, você vem e faz como João, se recostava no seio de Jesus, e ali ele sentiu uma paz, irmão, que excedia qualquer coisa. E aí você vai lá no teu quarto, quando você está fraco, e você se recosta como aquele bebê no seio da mãe, e você começa a sugar vida, você começa a sugar vida, aleluia! E você levanta dali forte. Você levanta dali vencedor.
Oh, vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós poderíamos continuar mais, mas Ele já está aqui. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Aleluia. Elohim está aqui. Jeová Jireh está aqui, aquele que proverá a sua vitória. Jeová Rafá, aquele que te cura, está aqui. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Você precisa de paz, Ele está aqui. Ele está aqui. O Senhor é a minha justiça, Ele está aqui para fazer justiça para você, meu irmão. Fazer justiça para você, minha irmã. Sim, Ele está aqui. Quem precisa de justiça divina, Ele está aqui. Você que está fora dos caminhos do Senhor, você que é um pecador, você precisa estar num rebanho, num redil. Jeová Raá está aqui. O Senhor é o meu pastor e Ele quer te tomar nos braços. Ele quer te cuidar. Ele quer curar as suas feridas. Ele está aqui. Jeová Sama. Jeová Sama. O Senhor está presente. O Senhor está presente. Aleluias. Aleluias, eu quero agora que cada um de vocês se achegue ao atributo que você está precisando agora. E você vai orando e como o irmão vai solando, vai orando e vai tocando nele. O que você precisa? Toque nele. Toque nele agora. Sim, é você e Deus. Eu disse que enquanto a palavra fosse pregada, você poderia ser abençoado. Se você deseja vir ao altar, se você se sente melhor aqui na frente, venha, venha, venha. Ele está aqui. Jeová Sama, o Senhor está presente. O Senhor está presente. Sua casa precisa de paz, irmã. Sua casa precisa de paz. Oh, aleluias. Sua casa precisa de paz. Jeová Shalom está aqui. Vai tocando de acordo com aquilo que você precisa. Você precisa de força, jovem. Força para vencer o pecado. Força para vencer o pecado. El Shaddai está aqui. Ele te nutre. Ele te nutre. Aleluias. Deus está tocando aqui. Eu vou deixar agora cada um se achegar a Ele, porque Ele já está aqui. Ele já está aqui. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui. Tudo pode acontecer agora. Tudo pode acontecer agora. Todos em espírito de oração.